Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu vou tratar de um tema bastante delicado, o patrimônio oculto do presidente da República. E por que eu digo que o patrimônio é oculto? Porque 99,9% do povo brasileiro não tem noção do tema que a gente vai tratar aqui. E às vezes a gente fica muito incomodado quando em alguns comentários aqui ou pelas ruas, você deve ter visto isso, até deve ter escutado, quando alguém diz que o presidente é um homem honesto, que no governo dele ninguém está roubando, que ele não deixa ninguém roubar. Enfim, é possível alguém que tenha tido uma vida totalmente errante e ao chegar à presidência da República tem um comportamento absolutamente ético, moral, comprometido com honestidade, com valores superiores da República? Ou será que todos os jogos de interesse, os grupos econômicos, os vigaristas que se aproximam do poder em qualquer circunstância, esse pessoal de fato não está ganhando nada? O presidente da República ele está evitando que pequenas carteiras sejam roubadas, ao mesmo tempo que a Eletrobras é entregue por vigaristas, que a Petrobras é saqueada, é fatiada, as nossas riquezas nacionais, a nossa infraestrutura é toda entregue ao setor privado por um grupo de pessoas cujos interesses a gente não sabe quais são? Ou melhor, até a gente sabe quais são, né? O pior de tudo é a cooptação de militares que esses grupos fizeram para entregar a nossa pátria. Então nós vamos tratar desses temas aqui agora. Se você está chegando no nosso portal nesse momento, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá porque são muito importantes. Gente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Já somos mais de 366 mil pessoas inscritas aqui e não são números, são pessoas que, de posse de algumas informações, vocês refletem sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país, vocês têm um poder de conversar com muito mais pessoas. É muito legal quando eu recebo aqui no portal informações de amigos, né? Olha, eu recebi de um amigo meu lá no Rio Grande do Sul, um amigo meu no Rio Grande do Norte, um amigo do meu Amazonas, que mandou o teu vídeo para mim. Isso é muito legal, é sinal que a gente está chegando longe. Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês e continue a divulgar os nossos vídeos, porque mais pessoas estão chegando. A gente está fazendo aqui do nosso portal um espaço, né, um movimento de despertar consciências e tocar alguns corações. Bom, vamos seguir em frente, vamos falar aqui do patrimônio do presidente da República, o patrimônio oculto. E o patrimônio oculto, como eu digo a vocês, embora tenha sido declarado na Justiça Eleitoral em 2018. Mas a gente não vê nenhuma matéria em relação a isso. O presidente declarou pelo menos 5 imóveis e a gente sabe que as suas ex-esposas saíram do casamento, ou da relação com o presidente da República, na época deputado, saíram todas bem aquinhoadas patrimonialmente. A gente vai falar um pouco mais disso aqui. Mas quando a gente faz uma análise aqui do patrimônio do presidente, declarado, o oficial, a gente percebe que ele tem um apego muito grande pelo número 13. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque se você somar tudo, o que uma única ex-mulher dele e o patrimônio declarado dele hoje, a soma beira 13 milhões e alguns milhares de reais. Então, o 13 milhões para ele parece que é um número que tem alguma conexão com outras histórias, né? Pois bem, mas ele declara, por exemplo, imóvel lá em Angra dos Reis. Eu fui dar uma pesquisada aqui, gente, obviamente eu não vou colocar o imóvel, porque é fácil você encontrar. Pegando a declaração do presidente e o Google, você acha exatamente onde é que é o imóvel. Mas eu peguei aqui, só para a gente ter uma noção de preço, a gente encontra imóveis em Angra dos Reis, um dos imóveis declarados dele, que vai de 4 milhões de reais, 3 milhões e 800, 4 milhões, 2 milhões e 600 e tal. Eu peguei aqui o mais baratinho de todos, 250 mil. Então, vou anotando esse número aqui, o patrimônio declarado do presidente da República. Aí a gente muda aqui de patamar. A gente vai aqui para Brasília, onde ele tem um imóvel na SW 102. A gente tem apartamentos de 1.700.000, de 1.490.000, 2.827.000, 2.100.000, 2.250.000, 1 milhão, 1 milhão e... Enfim, a gente tem de vários valores. Eu vou pegar aqui uma média aqui, exatamente no bloco onde o presidente tem
apartamento, 1.700.000, vamos botando esse número aí, pelos padrões de hoje. A gente pega, por exemplo, imóveis aqui na Barra da Tijuca. Ele tem 2 casas em condomínio. As casas aqui de frente para o mar, onde é o condomínio do presidente da República, né? As casas começam com 2.600.000, 2.800.000, 4.500.000, 4.400.000. Vamos botar aí 2.600.000. Vamos pegar o preço mais barato. São 2 que ele tem nessa região. O que não é uma coisa fácil de pagar, né? Condomínio disso tudo, energia, funcionário, enfim. E uma casa em Bento Ribeiro, essa aqui não é a casa dele, é casa no subúrbio também, que inclusive estava sendo vendida por R$285 mil no subúrbio carioca. Então, nós somando a outras questões relacionadas com o patrimônio da sua ex-mulher, a gente vai ver essa matéria aqui. Ex-mulher comprou 14 imóveis, parte deles em dinheiro vivo, enquanto foi casada com o Bolsonaro. Então, essa é uma das ex-mulheres de Bolsonaro. E em dado momento aqui da matéria, eles dizem o seguinte: Ana Cristina comprou com Jair 14 apartamentos, casas e terrenos que somavam patrimônio imóveis avaliado em cerca de 3 milhões na data da separação, o equivalente a R$5.300.000 em valores corrigidos pela inflação. Somando todos esses bens a R$481 mil em dinheiro que o presidente tinha na sua conta na data das eleições, e somando também 2 micro-ônibus, 2 automóveis, enfim, você soma esse pacote, você vai chegar a mais ou menos 13 milhões e meio de reais. Eu pergunto para vocês conhecem alguma pessoa que ganha um salário de 25 mil reais, 23 mil reais, líquido, que é o salário de um deputado federal, que possa ter acumulado tanto patrimônio? Uma pessoa que tem esse tipo de vida é uma pessoa que a gente pode dizer, pode afirmar categoricamente que é uma pessoa honesta. Eu não estou aqui dizendo que o presidente é desonesto, mas nós, como cidadãos, temos o direito de chegar para um homem público eleito para o povo brasileiro e perguntar como é que ele conseguiu reunir esse patrimônio. Como é que ele conseguiu fazer essa mágica? Ter um patrimônio muitas vezes superior ao que ele ganha, conforme a gente pode ver em qualquer tipo de contra-cheque de deputado federal. Eu, na minha vida de jornalista, eu conheci muitos deputados federais. E eu não conheci nenhum com esse talento do presidente da República de sair com um chevette da pobreza a acumular esse patrimônio todo que ele acumulou e mais, né? E os filhos foram na mesma toada. Então dá para a gente dizer que alguém que entrega o nosso país para grupos de vigaristas fatiarem a nossa nação é uma pessoa absolutamente honesta? O que faz o presidente da República a se juntar com estelionatários da fé? Gente que vende feijão para curar Covid, gente que pede aluguel de desempregado, grana de desempregado para encher os bolsos dos seus conglomerados religiosos. Que gente pode fazer esse tipo de conexão ética? Eu fico pensando numa reunião, numa mesa, né? Você ter ali Paulo Guedes, o pastor Valdemiro, o pastor Malafaia e o Bolsonaro. Olha, não é nenhuma prevenção, nenhum tipo de preconceito evangélicos. Aqui no nosso portal tem muita gente, muitos cristãos, muitas pessoas são religiosas. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando daqueles que exploram a fé do povo de uma maneira geral, e vocês sabem muito bem diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Mas vocês conseguem imaginar um jantar com essa turma? Vocês acham mesmo que Paulo Guedes acha que Bolsonaro é um homem honesto, que é um homem ético, é um homem que tem algum tipo de moral quando ele está se relacionando com essas pessoas que fazem esse tipo de exploração vigarista da fé das pessoas? Pois bem, eu deixo essas interrogações para você. E, no ponto de vista concreto, no dia de hoje, enfim, a gente vai ver mais à frente que o presidente da República ele vai ter que disputar as eleições, né, se ele quiser se reeleger. E essas questões que eu estou levantando hoje para vocês certamente terão que ser abordadas. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação nunca fizeram isso, nunca fizeram um trabalho mínimo de expor para o povo brasileiro quem é o presidente da República, quem é o homem que nos governa, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Pois bem, então ele está dizendo aí, fica fazendo chantagem para cima e para baixo, dizendo que não sabe se disputa, já sabe que o voto auditável, como ele diz, não vai passar.
então o discurso vai ficar esvaziado. Ele está atacando o Congresso por conta do fundo partidário, o fundão eleitoral, já conversei com vocês, 5 bilhões e 700 milhões de reais é troco perto do que o Brasil está entregando para os setores privados. Só numa canetada do Guedes foi 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E mais outros tantos que estão indo pelo ralo através dessas negociatas que estão sendo feitas aqui no nosso país, além dos pagamentos de juros da dívida pública brasileira, que também ultrapassa 1 trilhão e 300 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas o Bolsonaro está querendo vetar o fundão eleitoral. Mas por trás, gente, há um acordão, como diz aqui o vice-presidente da Câmara. Como foi na questão da anistia para igrejas? O Bolsonaro, ele vetou, mas ele pediu para os deputados derrubarem o veto. Ele fica bonzinho, né? Olha, eu fiz o meu trabalho aqui, mas do outro lado os deputados aqui fizeram uma coisa diferente do que eu fiz. Ou seja, ele veta, mas recomenda que os deputados derrubem o veto. O que ele vai fazer agora? A mesma coisa, conforme está denunciando aqui o vice-presidente da Câmara, que está em rota de colisão com o Bolsonaro. Olha, o presidente já avisou hoje que vai vetar o fundão, as suas bases ficam super animadas e o Congresso vai derrubar o fundão, vai derrubar esse veto e vão fazer um acordo. O vice-presidente está anunciando aqui que esse acordo vai ficar pela metade, ou seja, ao invés de ser 5 bilhões e 700 milhões, o valor será de 4 bilhões. Gente, muitas pessoas têm feito um discurso hipermoralista em cima dessa questão. Eu mesmo não sou favorável de se aumentar esse fundão. Mas eu digo para vocês, isso é troco perto do que o Brasil está perdendo, está entregando para setores privados, o que a área econômica está fazendo contra o nosso país. E a crise econômica, gente, ela vai atingindo muitas pessoas que votaram em Bolsonaro. A gente vê essa notícia aqui, ó, uma notícia bastante importante para as pessoas aí que não dependem da previdência pública, né? Resgate recorde da Previdência. Brasileiros sacam 110 bilhões do PGBLS e VGBLS. Troca de plano cresce 39% esse ano. Sabe o que acontece? As pessoas estão ficando endividadas, a atividade econômica ficou muito ruim e as pessoas pegaram a sua poupança que tinham em planos de previdência privada e sacaram esse dinheiro. Gente, 110 bilhões de reais. Então, qual é o legado na área previdenciária que o governo Bolsonaro/Guedes está deixando? A previdência pública foi destruída. As pessoas pobres dificilmente vão conseguir se aposentar mais à frente. E as pessoas que têm recursos para ter a sua previdência privada, elas estão sendo sacrificadas por conta da crise econômica que o nosso país está vivendo. E como eu digo a vocês, tem uma série de bolsonaristas nas redes que funcionam sempre como aqueles animadores da senzala alheia, né? Eles ficam dizendo que os senhores de engenho estão fazendo muitos negócios, o Brasil está exportando muito, a balança comercial está uma maravilha, o câmbio está uma beleza, os pontos na bolsa estão pulando para cima, que é uma alegria total. Porém, quem está vivendo na senzala, como a maior parte do povo brasileiro, não está vendo nenhuma coisa boa nesse sentido. A elite que controla o nosso país, controla o poder econômico, o poder político, o poder midiático, estão se dando bem e o povo brasileiro nadando de braçadas para trás. Enquanto um presidente que tira a onda de ser uma pessoa moralista, uma pessoa anticorrupção, uma pessoa honesta, tem um passado e tem um patrimônio que não é exposto para que o povo brasileiro conheça de fato quem é o presidente do nosso país. Gente, hoje eu vou ficar por aqui, o programa foi só para levantar essas questões, porque muita gente não sabe que o presidente, para os padrões brasileiros, é um homem rico e um homem que posa de honesto, sem ter nunca explicado como é que ele conseguiu tantas proezas patrimoniais para ele, para as ex-esposas e para os filhos. Haja talento econômico. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.